Olá, queridas! Se você não sabe a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade e qual o peso que isso traz para a sua vida, fique até o final desse vídeo. Olá, queridas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Diane, eu sou pastora e hoje eu vou falar para vocês a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. As pessoas, a maioria das pessoas, tratam essas três nomenclaturas como se fosse a mesma coisa, mas não é. Eu não sei se vocês sabem que a palavra de Deus, originalmente, ela foi escrita no hebraico e na hora da tradução para outros idiomas, muitas palavras não obedeceram à risca o seu significado original. Eu vou falar para vocês a respeito da palavra pecado no significado hebraico, que é errar o alvo ou errar o caminho. Isso quer dizer que muitas vezes a pessoa até tem uma boa intenção de estar e de fazer o que é certo, mas por conta do temperamento ou por conta da falta de discernimento ou por conta do não conhecimento, ela acaba optando por um caminho errado. Ela erra o caminho ou ela erra o alvo. Por isso que a palavra de Deus diz que o peso do pecado para uma pessoa que está na ignorância é um, e o peso do pecado para aquela pessoa que já conhece o Senhor é outro. Então, recapitulando, pecado é errar o caminho, é errar o alvo, é errar a direção. E muitas vezes a pessoa até tem intenção de fazer o certo, mas por conta de vários fatores acaba pecando. Eu vou ler um texto que está em 1 João 3 e 4, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Não significa que as pessoas que pecam, isso não vai ter consequência. Vai ter consequência sim. Mas aquela pessoa que peca conhecendo o Senhor é um peso, vai ter um certo tipo de consequência. O Senhor vai julgar de uma forma. Aquela pessoa que não conhece o Senhor, que está na ignorância, no engano, ela está pecando sim, os pecados dela vão ter consequências sim, mas o Senhor vai julgar de uma outra forma por conta dela estar completamente na ignorância. Agora eu vou falar a respeito da transgressão. A transgressão significa ultrapassar um limite conscientemente. Ou seja, aquele que transgride uma lei, ele transgride a lei sabendo que transgrediu a lei. Por exemplo, uma pessoa que está numa estrada e a placa de velocidade informa que a velocidade máxima é 100 km por hora. Essa pessoa vê essa placa informativa, mas ela está dirigindo a 150, 170 km por hora. Ou seja, ela está transgredindo a lei conscientemente. Então, concluímos que a transgressão é uma rebeldia contra o Senhor, porque a pessoa peca sabendo que está pecando. Ela não está no engano. É como uma pessoa que adultera, é como uma pessoa que mata. Ela vai cometer esse ato sabendo que é uma transgressão da lei de Deus. E o nosso limite é sempre o prumo da palavra de Deus. A transgressão é um ato de infidelidade ao Senhor, um ato de rebeldia, um ato de desobediência consciente. Então, com certeza, um transgressor, ele vai ter um julgamento diferente
daquele pecador que muitas vezes erra sem saber que está errando. Agora eu vou falar da iniquidade. A palavra iniquidade no hebraico significa sentir-se confortável. Ou seja, o pecado, quando atinge esse nível, a pessoa peca, não se sente culpada, não tem a consciência do erro e continua pecando, porque ela começa a achar que aquilo é normal e que aquilo não vai trazer consequência para a vida dela. O que leva o homem ao arrependimento é exatamente a consciência do erro, a consciência da transgressão à lei. Agora, se a pessoa peca e não tem essa consciência do erro, ela não se arrepende. E quando a pessoa chega nesse estágio, a mente dela fica completamente cauterizada. Então nós podemos dizer que o pecado não confessado e não arrependido se torna uma transgressão. Essa transgressão, que já teve a consciência do erro, se também não é confessada e não é arrependida, passa a ser uma iniquidade. Então podemos dizer que a iniquidade é uma sucessão de pecados e transgressões não confessados e não arrependidos. Só que uma iniquidade, ela passa para as gerações e pode comprometer muitas e muitas gerações. Eu vou ler um texto para vocês que está em Êxodo 25, que diz assim: não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Essa palavra iniquidade, nesse texto, em outras versões, significa maldade ou pecado. E essa palavra, no final, odeiam, também em outras versões você vai encontrar me aborrecem e me desprezam. Ou seja, a pessoa que chega nesse nível de iniquidade, ela despreza o Senhor. Ela rejeita o Senhor. Então, a iniquidade diz algo sobre um coração mau. E isso tem consequências, como nós lemos, para as gerações futuras. Eu não sei se você já ouviu falar entre pessoas que não conhecem o Senhor, que morreu uma pessoa na família, de repente morreu o pai, e depois que o pai morreu, o filho passou a ter atitudes que nem o pai, a fazer coisas que nem o pai fazia. Ou seja, o espírito que estava no pai passou para o filho. E como essa pessoa não tem o discernimento espiritual, não conhece o Senhor, não sabe explicar o que está acontecendo. Mas agora, para tornar esse estudo mais prático, eu quero ler um texto da Palavra de Deus muito conhecido, que você vai encontrar as 3 palavras no mesmo texto. Leiam comigo Salmo 51, de 1 a 5, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante
de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Bom, até aqui. Esse salmo, Davi escreve quando ele está com o coração quebrantado pelo pecado que ele cometeu com Batseba e depois com Urias. Qual o pecado de Davi? O pecado de Davi foi ele ter olhado para aquela mulher bela, nua, tomando banho e a desejado. O pecado entrou nos olhos, através dos olhos de Davi. E Davi imediatamente desejou ter aquela mulher. Tem um texto da palavra de Deus que diz: se o seu olho te fizer pecar, é para você arrancar. Então, nesse momento, Davi deveria ter se prostrado diante do Senhor e se arrependido. Mas ele não fez isso. Davi pediu para um servo ir até a casa de Batseba e trazer essa mulher para os aposentos reais. Então, quando Batseba chegou até Davi, ele transgrediu, ele cometeu uma transgressão à lei, porque Davi sabia que adultério era pecado. Mas Davi não se arrependeu do seu pecado e Batseba engravidou. E como Davi não teve arrependimento quando pecou e nem quando transgrediu a lei, ele começou a maquinar uma forma de fazer com que Urias se deitasse com Batseba. Tanto é que ele chamou Urias do campo de guerra para ver se ele se deitava com a sua esposa, para poder dizer que o filho era do marido. Mas a fidelidade de Urias ao Senhor e a Davi não permitiu que ele deitasse com a sua esposa. Sendo assim, Davi praticou a iniquidade de premeditar a morte de Urias. Mas nesse texto tem algo muito importante, quando ele fala que ele foi formado em iniquidade e que ele foi concebido em pecado. Isso já nos traz uma revelação de que Davi foi filho bastardo, não só por conta desse texto, mas por conta de outros textos. Então, a mãe de Davi pecou. Então, ela já era uma mulher iníqua e por isso ele foi concebido em pecado. Então, nesse texto, dá para termos um panorama de como as coisas acontecem quando chega no estágio mais alto ou mais degradante, que é a iniquidade. E agora eu vou falar quais as consequências e o peso para a vida de uma pessoa do pecado, da transgressão e da iniquidade. Eu quero que vocês leiam comigo Isaías 53, de 5 a 6, que diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós que se voltou para o seu próprio caminho,
e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse texto é maravilhoso e ele tem duas palavras dessas que eu estou falando explícitas e uma implícita. As palavras explícitas são transgressões e iniquidade. E a palavra implícita que fala assim: cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Pecado fala de mudança de caminho, mudança de rota, mudança de alvo. Então, em Cristo, através da cruz, nós podemos nos limpar, nós podemos ser curadas, libertas, restauradas e livre de tudo isso que acaba com a vida de qualquer pessoa. Agora eu quero ler Romanos 6:23, que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, essa palavra pecado está representando, está nos trazendo um conhecimento, uma revelação que, independente de ser pecado, transgressão ou iniquidade, o salário, ou seja, a consequência, a colheita, vai ser morte. Morte física? Nem sempre, mas morte espiritual, sim. Morte de projetos, morte de sonhos, morte de planos. É isso que está dizendo esse versículo. Então, mesmo que foi um pecadinho lá antes de conhecer o Senhor, se converteu, reconhece esse pecadinho, confessa e se arrepende, porque traz consequências espirituais para a nossa vida, sim. Agora eu quero ler Atos 17:30, que diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. Esse texto fala exatamente de um peso diferente. Você não conhece o Senhor. Você, de repente, surge uma oportunidade de você conhecer uma religião nova. Você não conhece o Senhor. Você acredita naquele engano, naquela mentira de Satanás, que Deus está em todas as religiões. Nós sabemos que isso é mentira. Mas você está no engano. De repente você vai conhecer uma nova religião e depois de um tempo você conhece de verdade o Senhor. Você tem um encontro genuíno com o Senhor e você passa a ter a convicção, a plena consciência de que o único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Aí você vai se lembrar. Você não fez por mal, mas aí você vai se arrepender daquele pecado, você vai confessar aquele pecado e o Senhor vai levar no mar do esquecimento. Agora, queridas, se você já conhece a palavra do Senhor, mesmo que você não conhece ainda a palavra de Deus de capa a capa, você tem que conhecer. Porque depois que você conhece ao Senhor, aí as coisas mudam, aí a responsabilidade aumenta. Por quê? Porque o Senhor nos deixou um manual que chama-se Bíblia Sagrada, para que nós possamos nos orientar, ok? Queridas, essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e eu tenho certeza que essa palavra vai falar com você como falou comigo. Que Deus te abençoe e até meu próximo vídeo.